Uma vez ele era já deputado e ele estava ali numa sala com outras pessoas esperando para ser atendido por alguém e o camarada olhava da porta assim, mas cadê o deputado? Era ele. E aí as pessoas estranhavam quando viam aquilo. Então, essas coisas elas permanecem, mas naquele tempo eram até mais fortes e elas marcaram o porquê de o Esmeraldo, mesmo tendo sido reeleito deputado estadual em 66, com a quarta maior votação do estado, e em 68 eleito prefeito, com a votação, lógico, maior que todos os outros candidatos e os das sublegendas também, ele ter sido impedido de tomar posse. Ele dizia, e teve, além de ser impedido de tomar posse, os direitos políticos cassados por 10 anos. Ele não podia concorrer a nada, ele não podia votar, ele não podia falar em política, ele não podia se manifestar sobre esse assunto. Ou seja, aí é o outro ponto de virada, o outro ponto crítico da biografia do Tarquínio, que é quando, em 68, ele é eleito prefeito. E em 69, a um mês da posse, ele é cassado. Como é que foi a história dessa eleição, Rafael? A eleição foi a seguinte, ele tinha a ideia de concorrer como prefeito. Mas o MDB, que era o partido dele, que fazia oposição ao regime, tinha medo, por causa daquilo que eu contei um tempo atrás aqui no podcast, que, puxa vida, se lançar um só candidato, vai que a Arena, que é do prefeito Silvio Fernandes Lopes, que é um cara forte, lança mais de um candidato. Eles ganham. Então o MDB achava que tinha que lançar mais 2 ou 3, ou mais 1 ou 2 candidatos. E fizeram isso realmente. O Esmeraldo acabou concorrendo. Ele era o MDB 1, para votar tinha que marcar na cédula, MDB 1, um X lá no nome de Esmeraldo e nessa sigla. Aí tinha também, se não me engano, o Oswaldo Martins e o Francisco Prado, que era vice-prefeito, foi reitor da Unisantos mais tarde, né? Também morreu faz poucos anos. E o Esmeraldo acabou vencendo. Mas assim, havia de certa forma uma discriminação a ele, porque ainda naquele ano de 68, antes da eleição, havia o seguinte episódio. A Rainha Elizabeth, que morreu faz pouco tempo, viria para o Brasil em 68. E aí se cogitava o seguinte, opa, parece que ela vai vir de navio. Então, ou se ela vai vir de navio, vai chegar no Recife. Então, de navio, ela pode vir por Santos. Se ela chegar em Santos, quem é que vai receber a Rainha Elizabeth na prefeitura? Aí na Câmara de Vereadores tinha Olha só a preocupação, era né? a preocupação. Havia uma discussão grande e tinha vereadores que falavam, poxa, mas, desculpe a expressão, mas era usada na época. Um crioulo vai receber a rainha? Como é que pode? Aí o Oswaldo Justo, que era vereador naquele tempo e que foi vice na chapa de Esmeraldo Tarquínio, disse o seguinte, olha, vai ser um negro sim, e esse negro fala inglês, francês e alemão. E ele é um dos poucos aqui na cidade que vai ter condição de conversar com a rainha, se for necessário. Sim. Quem é que fala inglês aqui? Era uma coisa difícil. Quase ninguém dominava a língua estrangeira naquele tempo, há 55, 60 anos. E o Esmeraldo acabou sendo eleito nesse contexto em que havia esse preconceito racial. Tanto que o Cidade de Santos, que era um jornal simpático ao Esmeraldo naquele tempo, ele colocou como manchete o seguinte, deu crioulo mesmo, Tarquínio eleito. Como uma resposta àqueles que diziam que ele não poderia chegar aonde chegou por causa da cor da pele. Quando o Esmeraldo foi cassado, aconteceu o seguinte, em 13 de março de 69, faltando mais ou menos um mês para a posse, teve uma reunião do temido Conselho de Segurança Nacional. Eram o presidente da República, os ministros do governo militar e um militar ou outro que participava. Ali havia uma lista de pessoas que iam ter analisada a possibilidade de cassação de mandato e de direitos políticos, né? Já tinha acontecido isso com Mário Covas, já tinha acontecido isso com Gastone Righi e estaria para acontecer com Esmeraldo. Foi feito um dossiê de 3 páginas. Ou seja, você vê políticos de Santos visados, Santos e cidade visada. Santos foi uma das campeãs nacionais de cassação de mandatos. A última cassação, uma das últimas do estado, foi de 2 que eram daqui, 2 santistas, o Nelson Fabiano, que era deputado estadual, e o Marcelo Gatto, que era deputado federal. O Nelson Fabiano foi cassado porque em 75 para 76 ele denunciou na Assembleia Legislativa que estava havendo tortura. Ele foi cassado por isso e teve os direitos políticos suspensos. Ele e o Marcelo Gatto, bem depois do Esmeraldo, para você ver como durou isso. Mas havia esse dossiê do Esmeraldo, mas lá nesse dossiê não se citava a cor da pele da pessoa. Falava que ele foi eleito pelo Partido Socialista, depois teve partido tal, ele fazia oposição, ele contestava. Lá no Forte Itaipu ele discutiu com os militares.
Ele falou com o almirante, capitão dos portos, que a honra não é o militar que carrega só porque usa farda, honestidade é outra coisa. E é legal notar, Rafael, que assim, ele era um esquerdista, uma oposição moderada, né? Ele era moderado, ele não era o chamado esquerdista radical. Ele não era uma oposição radical, né? Não, o Esmeralda ele tinha aquele tom de conciliação. Realmente o regime militar, ele era contrário a realmente tudo que fosse minimamente diferente. Tinha uma posição de mundo e tinha oposto, de ser respeitado. Exatamente. Tanto que o MDB não era um partido exatamente de esquerda. Ele tinha gente que era de centro-direita, mas que não concordava com o regime. Era uma união de forças políticas que não aceitavam uma imposição daquele tamanho. E que acabou sendo, é uma boa questão tentar entender por quê, com políticos mais antigos, permitida naquela época. Porque a chamada Revolução de 64 dizia que era democrática, porque o povo queria. Então, como a Revolução era democrática... entre aspas, né, gente? Como a Revolução era democrática e o povo queria, a gente pode fazer o que quiser. E para vocês verem que a gente é democrático, a gente permite partidos. Só que é o seguinte, em 65 havia 13 partidos políticos no Brasil. Todos foram extintos por um ato institucional do governo. E aí o que aconteceu? Criaram umas regras para permitir que fossem criados outros. Só que eram regras tão difíceis de cumprir que só surgiram 2. A ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, ligada à ditadura, e o MDB, que reunia todos aqueles que faziam oposição. Dos políticos de centro-direita que não concordavam com o regime até os comunistas mais radicais. Estavam abrigados no MDB. A frente ampla. Tinha de tudo. Estava tudo lá dentro. Estava todo mundo lá dentro. Tudo que era corrente. Era forma de resistência. Então, quer dizer, você não podia brigar muito abertamente, você não podia falar certas coisas, mas se abstendo de votações, mantendo uma boa votação na cidade. Por exemplo, na eleição de 66 para deputado, a Arena fez um nome para deputado federal, o MDB elegeu 4 deputados. Né? Então, quer dizer, a oposição ela tinha mais força na cidade ainda naquele tempo. Até porque talvez fosse mais numerosa. Ela era numerosa. Porque tinha toda essa gama de... Sim, de trabalhadores, das famílias que dependiam. E toda essa gama do espectro político, né? Como você falou, né? Da centro-direita até a esquerda. Sim, né? Mas é que o fato de vencer pelo voto em Santos é que significava o seguinte, havia uma grande influência da classe trabalhadora pelo fato de que as famílias dessas pessoas dependiam do porto para o sustento. Eram trabalhadores. Então, como os portuários viam que o governo que tinha tomado posse à força era contra eles, qual que é a solução? Eu voto em quem é contra, eu voto em quem é a meu favor. Eu não vou votar em quem é contra mim. E aí, o Tarquínio é cassado... Sim. Em 69. Isso. Aí depois o que aconteceu? O vice dele era Oswaldo Justo. Né? Se que passaram aí uns 15 dias. De Santos? Não virou. Porque aconteceu o seguinte. Mais tarde ele foi prefeito, mais tarde sim. Inclusive o Esmeraldo Tarquínio Neto, o filho do Esmeraldo Tarquínio, foi vice dele. Né? E acabou exercendo o mandato. Não assumiu nenhum dia. O Justo não viajava, então o Esmeraldinho ficou sem tomar posse nem um minuto. Mas o Esmeraldo, o pai, o Esmeraldo Tarquínio tinha o Justo como vice dele. E o Justo entendeu o seguinte, olha Esmeralda, eu não estou confortável nessa posição, tem gente aqui que quer que eu assuma, mas eu não devia, eu não quero. E o Esmeralda falava, não, mas você tem que assumir, Oswaldo, porque é para dar continuidade ao nosso plano. Eu falei, Esmeralda, é impossível, não dá, é todo mundo vigiado, tem militar que quer que eu tome posse, porque quer que eu faça o que eles querem, e eu não estou confortável, eu vou renunciar. Então tá bom. Esmeralda pegou a máquina de escrever no escritório dele e redigiu em 5 minutos uma carta comunicando que o Justo estava renunciando. Justo renunciou, entregou a carta para a Câmara, se declarou o cargo vago, um interventor federal foi nomeado. E meses depois, Santos perdeu de vez a autonomia política porque ela foi declarada área de interesse da segurança nacional. Porque ela tinha ou seja, a gente não tinha prefeito. Não teve. A gente teve no começo o interventor militar. O que era o interventor militar, Rafael? Era alguém designado pelo governo federal para assumir o cargo aqui na cidade que era a área de segurança nacional. Não existia mais eleição direta para prefeito. Sim. Outras cidades do Brasil, isso ainda existia? Existiu em mais ou menos, 100 municípios. Aqui no estado de São Paulo, Cubatão também teve. Cubatão até antes de Santos por causa da refinaria Presidente Bernardes, que era estratégica. Também era considerada estratégica. Sim. Então, quer dizer, Santos ficou quantos anos sem ter Ficou praticamente 15 anos sem eleição. Porque houve a cassação da autonomia. Então, além do Brasil ficar... sem eleição para presidente, o estado de São Paulo fica sem eleição para governador.
porque tinham feito com que governantes indicados pelo governo federal, não necessariamente militares, mas civis, assumissem o governo. O Paulo Maluf vem daí, por exemplo, prefeito de São Paulo, depois o governador de São Paulo. E a cidade de Santos teve interventores, o primeiro deles militar, que foi o general Clóvis Bandeira Brasil, e depois civis que foram nomeados por indicação do governo do estado, que também era indicado pelo governo federal. E aí tivemos ali o Antônio Manuel de Carvalho, o Carlos Caldeira Filho, que durou pouco tempo, que era ligado ao jornal Cidade de Santos, e o Grupo Folhas, do jornal Folha de São Paulo, o Paulo Gomes Barbosa, que acabou sendo o último prefeito do regime militar, porque a partir daquele tempo houve uma luta um pouco maior pela tentativa de autonomia política. Como que isso apareceu? O Esmeraldo ficou 10 anos com os direitos cassados. Se quiser voltar para algum ponto, a gente volta, por favor. Então vamos lá, vamos explicar. Não só ele não pôde assumir, Sim. como ele teve seus direitos cassados por 10 anos. Isso quer dizer o quê? Que ele não poderia participar de eleições, não poderia votar. Nada, não podia falar em política. Ele não podia falar em público. Não, em política ele não podia falar em público, não podia se manifestar em jornais, a imprensa não podia dar espaço a ele para falar em política. Então, assim, a gente está muito acostumado a falar sobre a censura cultural, Sim. Sobre a censura dos meios de comunicação, Sim. Mas é uma forma também de censurar uma Sim. pessoa, a atuação política e a atuação... o ativismo de uma pessoa, né? A cidadania de uma pessoa. A cidadania, porque isso dificulta a sobrevivência da pessoa. O Esmeraldo, por exemplo, era advogado, né? E quando ele tinha sido eleito deputado, ele era ele era deputado estadual, ainda estava no exercício do mandato. Ele foi cassado do mandato de deputado, de poder ser prefeito e de ter direitos políticos de modo geral para falar, para votar, para ser votado. Aí, naquele tempo, o que acontecia? Ele aproveitou os poucos espaços que havia. Por exemplo, a TV Bandeirantes tinha o Esmeraldo como um comentarista por um certo período. Ele foi cantor de orquestra em Casa Noturna de São Paulo para poder fazer a feira. Ele tentou exercer a advocacia. Olha só, essa era a minha próxima pergunta, né? Como porque assim, ele teve a vida profissional, a vida política dele, obviamente, abalada. Sim. Mas como que isso impactou a vida pessoal dele, Rafael? Por esse ponto de vista, né? O Esmeraldo ele acabou tendo que voltar a cantar na noite. Ele foi comentarista de televisão por um tempo, na Bandeirantes. E ele voltou aos poucos a exercer a advocacia. Olha isso. Só porque era uma pessoa que falava sim. 5 línguas, que era um advogado, que tinha 2 faculdades. A faculdade de Direito ele já tinha. Jornalismo ele se formou depois. Não, mas ele fez contabilidade também, né? Naquele tempo era um curso técnico. Era um curso técnico. Mas enfim, uma pessoa estudada, né? Sim. Que falava 5 línguas, que tinha toda essa atuação, todo esse histórico. Sim. E aí ele se vê tendo que passar por uma dificuldade financeira. Porque naquele tempo, principalmente nos primeiros anos, era muito preocupante para algumas pessoas serem vistas com outras. Por exemplo, eu encontrei o Tarquínio, conversei com ele. Será que tem um vigilante me olhando? Ou seja, ele também foi... Ele foi prejudicado pelo medo que os outros tinham de se relacionar com ele. Ele foi excluído. Foi. Mas assim... Uma pessoa que passou a vida toda tentando se incluir. Sim. Mas veja só como foram as coisas, né? Qual foi a forma de resistência dele, além de trabalhar, né? Aí depois, por exemplo, ele se formou em jornalismo porque ele queria trabalhar num meio de comunicação aqui da região. Deixa eu ir. Pô, Esmeraldo, sabe o que? Você não tem diploma e agora exige. Ele foi fazer jornalismo. Ele é da turma de 74. Depois passou a dar aula na faculdade de jornalismo, né? Por algum tempo ele lecionou lá, fez pós-graduações na área de Direito, exerceu advocacia. Não o jornalismo, mas a advocacia. Jornalismo como comentarista de televisão. Mas aí acontecia que pessoas desviavam dele para não serem vistas com o Esmeraldo. E qual foi a forma de resistência que ele acabou encontrando? Naquela época, o Esmeraldo tinha boas relações com políticos nos Estados Unidos. E houve, isso depois do livro, alguns anos depois, por intermédio da Comissão da Verdade que foi montada aqui em Santos, que tinha na presidência uma das lideranças, o Dr. Evaldo Stanislau, médico infectologista que foi vereador aqui na cidade por um mandato. Essa Comissão da Verdade acabou descobrindo documentos secretos do governo norte-americano que falavam na figura de Esmeraldo Tarquínio, dizendo que, olha, ele é um esquerdista, apesar de não ter nada de corrupção que pese contra ele, ele é muito querido. E está passando por dificuldades e estão forçando ele a dizer coisas que ele não quer a respeito do regime na tentativa de ele continuar sendo o prefeito eleito e assumir
né? Ele está sendo coagido. E nisso aconteceu uma oferta que não é muito bem explícita nesses documentos, mas para que ele fosse morar nos Estados Unidos, para que ele se exilasse lá. Isso é interessante você falar.